A somestesia é o nome que se dá aos receptores sensoriais distribuídos em todas as partes do corpo. É onde nossa percepção é sentida, como a dor, o toque, a temperatura corporal e a pressão de uma mão que nos pega. Naturalmente, é como nós nos protegemos. Não há como negar que nosso corpo tem uma infinidade de sentidos. Eles estão, além desses citados. Existe em nossa caixa craniana mais 4, a audição, o olfato, a visão e o paladar. E para a arte, qualquer negociação que possa ter uma relação com sua audiência é muito bem-vinda. O mágico, por exemplo, para fazer sua arte quer enganar nossos sentidos. O palhaço circense explora uma performance para nos fazer rir, uma mimese exagerada da vida. Então, vou convidar você para mais um episódio da História da Arte. E vamos falar sobre as máscaras de nossos ancestrais e contemporâneas. Mas antes, não se esqueça. Se inscreva no canal. Curta e ative as notificações. Muito obrigado! Muitos artistas visuais colocaram o rosto como tema principal de seus trabalhos. Não são poucos os artistas que flertam com máscaras e rostos em suas telas, gravuras ou desenhos. Imitando as expressões da vida, expressões de sentimentos são temas recorrentes em várias artes. E, significativamente, existe essa conjunção da face pelos quais sentimos o mundo externo. Nosso rosto, de certa forma, nos torna únicos. Pequenas variações, como uma pinta, falhas na barba, uma boca pequena, um nariz alongado ou fino, identifica cada um de nós. O rosto é uma identidade da existência, um registro para os outros nos reconhecerem como humanos. O filme Johnny Vai à Guerra conta a história de um soldado americano que está deitado em uma cama de hospital e se dá conta que perdeu, após sofrer um acidente de guerra, todos os seus membros e seu rosto, sem voz, sem sentir cheiro e sem enxergar. Assim desenrola a história, dentro de um quarto de hospital. Seus sentimentos são divididos somente com o espectador. Uma dica: vale muito a pena assistir esse filme. Então, de certa forma o rosto tranquiliza, não importa qual seja a sua expressão. A ideia de um homem sem rosto é uma fonte de pesadelo. Mas, também, uma inspiração para filmes, pinturas, desenhos, entre outros. Artistas, especialmente aqueles de culturas primitivas, sempre viram através das lentes da emoção, e existem inúmeras maneiras de distorcer a realidade para atingir fins específicos. Algumas culturas usam máscaras para afastar os espíritos em rituais ou estabelecer contato com o mundo espiritual, ou seja, com seus deuses. Em geral, os governantes dos primeiros reinos arcaicos ficavam satisfeitos que as representações de si mesmos fossem naturalistas, mais realistas na representação de seus rostos. Governantes sempre tiveram insígnias, que são emblemas de poder. Raramente quiseram que esse poder fosse representado apenas por sinais exteriores. Eles se viam incorporando força e autoridade em sua própria forma física e queriam ser representados como tal. O governante pode ser um deus. Há vários casos de governantes que afirmam ser divinos. Mas ele queria ser visto como um deus em forma humana. Os chefes das Obas de Benin, uma das esculturas naturalistas do continente africano, são quase retratos diretos, sempre representações claras de homens que governam. Também, no reino artístico do sobrenatural, o artista primitivo sentiu a necessidade de seguir os contornos do rosto humano. E ele jogava com desequilíbrio, com a distorção. Uma única característica poderia ser muito eficiente, sendo a mais expressiva de todas as características humanas, a mais usada eram os olhos. A boca é capaz de fazer gritos impressionantes, de humor ou de terror. Pode aparecer como uma porta de entrada para cavernas de regiões desconhecidas e terríveis, para o submundo. A língua saliente nas máscaras mexicanas ou nas neozelandeses sugeria uma agressão. O nariz pode ser alongado em uma poderosa extensão semelhante a uma arma, o mundo fálico do homem. Entretanto, os olhos podem mandar uma infinidade de mensagens em vários sentidos.
As pálpebras baixas de uma máscara tringe sugerem tranquilidade ou descanso, certamente, mas, também, de uma de energia emprestada de outro espírito. Brilho total do olho, por exemplo, esculturas nos escudos do rio Sepik. Não deixa dúvidas de uma intimidação. As aberturas circulares de algumas máscaras de Dan, especialmente porque os olhos de quem as usava podiam ser vistos. Imóveis incongruentes, escondidos atrás da máscara. Ou seja, desproporcionais com as características naturais humanas. Então, a representação do rosto pode ser inteiramente metamorfoseada em uma nova imagem por várias formas de distorção. Uma ferramenta poderosa usada pelos artistas primitivos, a estilização em formas geométricas, nas quais apenas os traços mais tênues das características originais ainda poderiam ser entendidas, através de um véu de padrão ou de um espaço em branco. O uso de materiais estranhos ao corpo humano, tais como carapaça de tartaruga, cascas ou fibra de árvore. Sobreposição de cores brilhantes é um testemunho da força do rosto humano que, apesar das distorções, podem impressionar. Nos levando mais ao norte, temos as pinturas rupestres encontradas na província chinesa de Fujian. Sugerem que havia restos de máscaras e pinturas faciais de 3 a 5 mil anos atrás, semelhantes às do atual teatro chinês tradicional, com características gerais dos Qida, que é o livro chinês do século XIII contando a história da dinastia Liao. Para essa máscara, o rosto é amendoado, queixo proeminente, boca estreita, sobrancelhas grossas, bigode e cavanhaque são características específicas. Sustentam a ideia de que a maioria das máscaras encontradas de Liao são retratos de falecidos, são máscaras funerárias. A dança do leão. A dança é realizada por 3 acrobatas, 2 dos quais usam o vestido e a máscara de tecido representando um leão, enquanto um outro ator carrega uma bola colorida. O leão é conduzido pelo bairro, passando entre casas e empresas. Tudo para receber pequenas ofertas em dinheiro. Na dinastia Han, que começou em 206 a.C. c. 220 d.C. Por exemplo, o Ano Novo era celebrado na corte imperial, com a aparição de um exorcista e 12 eunucos, todos vestidos com peles, penas e chifres. Eles eram levados por oficiais, com máscaras de animais. Eles dançavam e gritavam. A ideia dessa apresentação era para limpar os aposentos reais das pestes e espíritos malignos. Datado do século XI ou XII, o teatro ritual coreano Pyeongsangut, na cidade de Aai, combina entretenimento e elementos de exorcismo, bem como invocações de fertilidade em um oráculo, como parte de um ritual quinzenal. Os personagens abrangem as várias camadas da sociedade coreana. Não tão antigo e encontrada até os dias atuais são as máscaras kabuki, em um teatro dramático, altamente estilizado com cenários, figurinos e maquiagem elaborados e palhaçadas exageradas. Embora não seja tão popular quanto era durante o período Edo, o drama de dança kabuki ainda é uma parte importante da cultura japonesa. Muitos atores kabuki tornaram-se bastante famosos. Então é isso. Obrigado por ter assistido mais um de nossos episódios. Temos mais vídeos sobre a história da arte. Portanto, vou pedir novamente: se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado mais uma vez.